tecnologia, ela pode ser considerada sua. A gente pode emitir um certificado de averbação, isso pode fazer sentido do ponto de vista documental, por exemplo, se você estabelece uma relação de cooperação internacional. Tá? Então, como é o NPI que trata de tecnologia, você pode precisar de algum tipo de documentação relacionada à tecnologia que a gente organiza na forma de certificado de averbação. Ó. A gente nem cobra por isso, tá? Não tem taxa de retribuição. Aparecem lá os contratos relacionados à averbação para exportação de tecnologia. E também averbar os contratos é importante para que nós possamos enxergar o mercado de tecnologia. A gente estava falando agora há pouco de mercado, não é? Se um contrato ele vale entre as partes, e ele não vem a público, a gente também não consegue enxergar esse tipo de contrato. O SPTO, na semana passada, o escritório norte-americano, ele fez uma discussão muito interessante com a gente. Na semana passada teve um encontro acadêmico de propriedade intelectual lá, e eles ficaram admirados disso, porque eles não conseguem ter precisão, não conseguem ter uma dimensão do mercado de tecnologia, porque os contratos não precisam ser averbados, não há um órgão que concentre os registros. Então você não enxerga de verdade o tamanho e as características do mercado de tecnologia se você não acessa o dado. Tá? Então a gente acessa esse dado. Seguramente o mercado internacional a gente acessa um pouco do mercado nacional. Então dá para a gente, por exemplo, gerar banco de dados do mercado, fazer estudo e pesquisa, e a gente tem melhores condições de subsidiar a política pública para transferência e difusão de tecnologia. Essa é uma vantagem relativa importante que nós ainda não aprendemos a explorar direito a partir do final do modelo de substituição de importações. Estamos em construção isso. Na verdade, a área que eu coordeno trabalha com isso, e o desafio é justamente esse. Como é que a gente consegue transformar essas oportunidades que a gente tem em mecanismos, instrumentos efetivos que colaborem com a difusão da inovação no Brasil? Por exemplo, a gente tem trabalhado bem próximo da FINEP para que, por exemplo, os projetos tecnológicos lá que eles financiam sejam definidos e analisados levando em consideração as características e a informação do mercado de tecnologia. Não é? Já melhorou bastante. Hoje, por exemplo, um detalhe, o prêmio FINEP, para ele ser concedido, é preciso que o requerente faça uma pesquisa para saber se tem propriedade industrial, para que ele não tenha uma grande ideia que já ocorreu em 1940. E a gente financia isso. Então, aí a gente ainda está em construção. Tá? Essas são as normas em vigor relacionadas aí à transferência de tecnologia. A gente tem a 436, que define aí os percentuais máximos de dedução. Olha, uma curiosidade importante no caso aí dessa portaria, é que assim, sistematicamente ela é tratada, discutida como sendo uma lei muito velha, a gente deveria redefinir esses percentuais e tal, mas interessantemente assim, a gente nunca recebeu propostas objetivas e estudos sugerindo variação desses indicadores, o que nos sugere, a princípio, que esses percentuais sejam razoáveis. Os poucos dados que a gente tem sobre os preços praticados no mercado internacional de tecnologia sugerem que o valor de 5% não é um valor absurdo fora de mercado. Tá? A maior parte dos negócios envolvendo tecnologia, a maior parte é em torno desse valor. Tá? Por exemplo, marcas, a gente tem referência de que um valor normal para licença de uso de marca é de 3%. Tecnologia começa a ficar cara como participação do produto acima de 10% e só tem sentido em mercados em que o ciclo do negócio é muito acelerado. Né? Por exemplo, você vai uma tecnologia, o ciclo de vida dela é de 2, 3, 4, 5 anos, você tem que conseguir fazer um modelo de negócio que nesse período o gasto que você teve com aquela tecnologia, ele retorne. Então você tem que trabalhar com taxas altas. A gente só vê isso em fármacos e tecnologias TICs, tecnologia da informação e comunicação no mundo.
Então, por incrível que pareça, esses parâmetros estabelecidos lá em 1956, eles até sobrevivem porque eles não são estranhos ao mercado. Tá? Essa é uma curiosidade, que eu acho que é importante para os gestores. Assim, o que é tecnologia cara e tecnologia barata? O preço normal de tecnologia, para a gente começar uma conversa, é 5%, 1%. Não estou dizendo para fechar negócio nesses termos, né, gente? Evidentemente. Né? Estou só dizendo o que é o... Né? Você vai falar de marca, você tem que... É 1, 2, 3, quantos por cento? Né? Por isso que quando passa um contrato lá, que não é incomum, tá, de passar, o sujeito pede 40% pelo valor da tecnologia, quanto é que vai custar esse produto? Pensa que dentro de um produto, aqui, ó, pensa aqui nesse computador, a quantidade de coisas que tem. Tem tributo, insumo, mão de obra, tal, e tem tecnologia também. Tá? Então, é importante. A tecnologia, ela participa do valor dos produtos, mas, olha, 90% de um preço de um produto de tecnologia não é normal, pelo menos. Tá? Bom, mas então tem a 436, ok? Essa coisa que impõe as condições de remessa de royalties para o exterior para empresas vinculadas, a 4131 junto com a 8383, que trata basicamente aí de empresa que é matriz e filial. Mas, mais uma vez, eu acho que vale a pena chamar a atenção de vocês disso. Por quê? Porque vocês podem eventualmente se relacionarem com uma empresa ou com empresas que estão sujeitas a essa regulamentação. Percebe? Então esse é o escopo dele, é preciso perceber o contexto. Ele tem limitação para remessa de lucro, para remessa na forma de pagamento de royalty. Então ele vai colocar isso de alguma maneira numa negociação que vai fazer com você. Ele não pode pagar tudo. Né? Enfim. E no caso de franquia tem lei específica, a gente não está trabalhando. Aí tem a lei que trata da repressão, né? Aqui a questão da ordem econômica, né? A lei da propriedade industrial que a gente já falou, e esse ato normativo 135 é uma informação pública, está lá no site do NPI, que define o que nós fazemos e como fazemos. Né? Lembra? Quem participa do mercado de tecnologia? Participa quem oferta, quem demanda e as instituições do Estado. O que o INPI faz está definido lá. E particularmente a área de contratos está especificado nesse ato normativo, que é importante conhecer. E os acordos internacionais, TRIPS, principalmente de quando a gente fala de os negócios internacionais, né, de tecnologia. Precisa considerar. Okay? Em relação à transferência de tecnologia, a TRIPS tem esses artigos, o 21, o 40, ele prevê a possibilidade de controle de práticas de concorrência desleal e ele prevê a possibilidade de licenciamento e cessão internacional. Um detalhe importante é que esse artigo 40, né, é o controle de práticas de concorrência desleal em contrato de licença, é uma possibilidade que foi aberta quando o TRIPS foi negociado, depois de muita luta e negociação, disputa entre os países desenvolvidos e desenvolvimento, que abrem possibilidades de a gente ter ajustes no nosso sistema de propriedade industrial e até incluindo concessão de direitos, tá? Com base nesse princípio aí. O que eventualmente pode ser importante quando a gente discute, por exemplo, formulação de política para propriedade industrial e transferência de tecnologia. Okay? Bom, com isso acabamos o primeiro módulo, né? Fechamos com essa coisa da história. A mensagem mais importante é que aqui tem um ponto talvez que mereça destaque, né? Vocês devem ter notado que essa questão propriedade intelectual, em particular propriedade industrial e transferência de tecnologia, tem detalhes, okay? Tem muitos detalhes. Né? A única maneira de a gente se aproximar dessas coisas é estudando um pouco por parte de cada vez. Tem um pesquisador lá, que foi até diretor do NPI, chama Sérgio Paulino, ele costuma dizer assim, propriedade industrial e transferência de tecnologia é tempo de rodagem.
né? O que é tempo de rodagem? Você opera com esse sistema, né? e opera o processo de difusão dessa tecnologia se valendo desse arcabouço, e aí a gente vai aprendendo a usar isso para que isso, né, seja um instrumento eficaz. Então, seguramente a gente não vai conseguir entender tudo de uma vez, mas a hora que for operar o sistema, por algum motivo, por alguma razão, sempre vai ser uma oportunidade de a gente aprender, conhecer um pouco mais, tá? E mais uma vez, a gente está sempre lá, é o nosso papel, é a nossa missão, é apoiar esse processo, tá? Então, quando você liga e pede uma informação, e alguém atende você, ela está cumprindo o papel dela de servidor, tá? Isso precisa ficar bem claro, é a nossa missão mesmo, tá? Ok? Podemos? Como é que a gente... Vamos avançar. Eu estou trabalhando com o seguinte... Então tá bem, a gente vai fazer um momento de perguntas e discussão para retomar então na parte da tarde, às 14. Perfeito. Então, deixa eu começar com... Aqui, deixa eu colocar duas coisas. Em geral, a verbação é praticada no mercado global. Pergunto, nós temos duas coisas. Quem é o maior averbador brasileiro e se ele faz isso para a exportação, para parcerias internacionais, se nós temos também averbação no âmbito do relacionamento interno? Temos. Pergunta importante, professor. Vou aproveitar a pergunta para trazer uma discussão. Quem é o nosso maior cliente de averbação de contratos, certo? O maior cliente de averbação de contratos são as empresas que são multinacionais por duas razões. Bom, são elas que fazem a maior parte da transferência internacional de tecnologia e elas precisam averbar os contratos para que elas cumpram a condição de fazer a remessa. Tá? Então elas operam o sistema e elas averbam os contratos por uma necessidade objetiva, não porque elas queiram, né? Na verdade, a gente até sabe que isso é um processo muito característico do Brasil, né? No resto do mundo isso não opera assim e há sempre um pouco de ruído disso. As empresas nacionais, desde o começo dos anos 2000, passaram a utilizar mais o sistema de averbação de contratos, porque começaram primeiro, né? E aí é importante fazer uma distinção. É a partir do final dos anos 90 em que a gente tem uma substituição da coisa de a gente conseguir alcançar o nosso desenvolvimento tecnológico preponderantemente pela importação, pela transferência internacional de tecnologia, para ser um processo gerado a partir do nosso esforço inovativo. Quando a gente tem essa mudança de movimento, que é marcado pelos fundos setoriais, para ser mais preciso, tá? No final dos anos 90, os contratos internos começam a aparecer. Por quê? Os agentes, nós começamos a perceber que existe um mercado de tecnologia, que eu posso fazer um contrato, que o conhecimento que eu detenho, eu posso difundi-lo de uma outra forma, eu posso proteger esse conhecimento na forma de patentes. Aí os contratos começaram a aparecer. Hoje eles já representam 15% do total da averbação, das averbações que a gente tem. Mas a gente partiu de nada, ou de muito pouco, para ser preciso, tá? Então a gente tem contratos com as ICTs, a gente tem contratos entre empresas nacionais, a gente também tem procurado difundir a averbação dos sistemas de franquias nacionais. É uma curiosidade isso. Nós somos o quarto maior mercado de franquias do mundo. Em outras palavras, a gente faz bem franquias, para quem não sabe. Tem até um programa do MDIC de exportação de franquias. A gente faz muito bem isso. Mas o sistema ainda não explora